RCI 1320 AM, Foz do Iguaçu. Integrante da Rede Bandeirantes de Rádio. Ouça agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá, você que nos acompanha. Estamos aqui com mais um livro, com mais uma autora. E hoje a gente vai falar sobre Balzac. O livro é Balzac para Sociólogos, Utopia e Disposições Sociais no século XIX. E a autora é Lília Junqueira. A Lília é graduada e mestre em Sociologia. Ela é doutora em Sociologia Política pela Universidade de Paris. 7? Que chique! É pós-doutora em Sociologia, disposicionista também por uma universidade aqui da França. Que bacana, hein? Estudei bastante. Lília, seja muito bem-vinda. A gente quer saber de você agora. Você colocou um livro do Balzac para sociólogos, e o que a gente conhece do Balzac é na área da literatura, né? Você pode falar um pouquinho para a gente, assim, esse lado sociológico do Balzac? Por que você foi por essa vertente, né? Certo. Bom, como você já colocou, a minha formação é toda na área da sociologia, então é natural que quando eu olho para o Balzac, eu vou com o olhar do sociólogo. Mesmo ele sendo um escritor de literatura, sendo um literato. E o que é mais interessante, que eu achei interessante de cara no Balzac, é que no mesmo período histórico que estava surgindo, estava começando a se constituir as ciências sociais, é o mesmo período que ele estava escrevendo a Comédia Humana. Ah, então a sociologia estava nascendo naquele período? Exatamente. Olha, que interessante, né? E aí eu achei que estudar o Balzac podia dar uma contribuição para entender o surgimento da sociologia. Entendi. Porque eu estava vendo, né? O seu livro, você fala que a linha dele é realismo literário. Isso tem uma diferença da própria literatura em si, né? Porque ele coloca todo um contexto da vida como ela é, né? Exatamente. A literatura, o Balzac, ele é muito importante na literatura. Foi ele que criou esse movimento. Foi um movimento muito importante na literatura que aconteceu em 1830. Ele foi um precursor ele inventou esse movimento chamado realismo literário, que significa o quê? Até aquele momento, a literatura era uma coisa exótica, diferente, que falava de países fictícios, de histórias distantes. E aí o Balzac começou a observar as pessoas, o dia a dia, a vida cotidiana, e fazer histórias com aquilo que ele observava. Então aí começou a ideia de realismo. E aí, ao mesmo tempo, esse realismo literário, como a sociologia científica ainda não tinha nascido, ele acabou trazendo informações sobre a sociedade para dentro dos romances. Então, os romances dele têm um fundo que é sociológico. Então, na verdade, a fama que ele tem não é só pela quantidade de livros que ele escreveu, que é imensa, mas é por essa característica de ter sido precursor. Exatamente. Ele inicia uma nova fase da literatura. E é essa nova fase que a sociologia aproveitou, ou não? Aproveitou, sim. Aproveitou, vamos dizer, indiretamente. Porque hoje a sociologia ela não reconhece a literatura como nem precursora. Não reconhece. Mas, se você for fazer uma análise dos primeiros sociólogos, dos primeiros cientistas sociais, todos eles leram Balzac. Alguns deles davam muita importância para a literatura do Balzac. Por exemplo, Karl Marx, que é um grande sociólogo importante. Ele era um leitor aficionado do Balzac. Ele dizia, isso está registrado,
que ele aprendeu mais sobre a burguesia da França com o Balzac do que com qualquer outro livro de pensadores sociais que tinha na época, né? Ainda não tinha pesquisadores, eles eram pensadores, estavam começando a surgir as primeiras ideias. Então, é só para dar um exemplo, mas como Marx teve outros inúmeros que leram, e aí eles traziam, eles aproveitavam, né, aquelas descrições do Balzac, que eram muito bem feitas. É que ele escrevia uma ficção com mais com base na realidade que ele observava, né? Exatamente. Então, quer dizer, mesmo que não tivesse ali conceito sociológico, científico, nada disso, mas a noção do social estava muito forte nos livros dele. E os pensadores, os pesquisadores da sociologia nascente, eles aproveitaram isso, embora eles não reconheçam, né? Existe uma ruptura muito forte entre literatura e pensamento científico, de forma que quem está no pensamento científico não assume nada, né? São objetos científicos diferentes. Que é o fato, né? A análise do fato em si, né? E como ele mistura com a ficção, acaba que distorce a realidade. Sai, quer dizer, se é ficção, não tem aí nenhuma, você não pode confiar, né? Não tem aquela fiabilidade, aquela validade científica. Agora, esse lado ficcional do Balzac, ele também tinha uma realidade em termos de experiências pessoais, né? Porque ele também contava coisas da vida dele, situações conhecidas, de uma maneira literária, não sei como é que a gente chama isso. Isso mesmo, literária ou ficcional, né? Ele inventava personagens que eram inspirados em pessoas conhecidas. Vários personagens da comédia humana foram inspiradas em pessoas com as quais ele convivia. E ele aproveitava a descrição da pessoa, fazia a descrição da pessoa e dava um nome, às vezes com letras trocadas, né? Fazia entrelinhamentos, tipo, para ele mesmo perceber da onde foi que ele tirou aquele personagem, né? Reconhecer o personagem. E muitas vezes ele até repete os personagens, não é isso? Não tem uma... E tem os personagens do Balzac. Foi o primeiro escritor que os personagens, eles aparecem em mais de uma novela. A Comédia Humana, que é a obra principal do Balzac, ela é composta de 89 novelas. E nessas novelas, os personagens às vezes aparecem, um personagem às vezes aparece em mais de uma novela, né? Então, por exemplo, tem um médico que ele é o médico de personagens de novelas diferentes. Ele vai aparecendo nas diversas novelas. E é sempre o mesmo médico. Sempre o mesmo médico, inclusive com o nome, o mesmo nome, tudo, né? Então, é interessante porque antes dele nenhum literato tinha feito isso ainda. Ele foi o primeiro também. Ou seja, ele foi um pioneiro, na verdade, só aqui a gente já falou 3 áreas, né? 3 áreas, exatamente. Muito interessante. Agora, você fala de utopia social. Utopia social seria exatamente o quê no contexto da sociologia? No contexto da sociologia, a utopia social é um desejo de que a sociedade seja melhor. O desejo de chegar a uma situação social melhor. Então, alguma coisa para frente. Balzac tinha isso? O Balzac tinha. Nesse livro que eu escrevi, eu faço uma análise de um romance dele chamado O Médico Rural, que é um romance que conta a história de um médico que começa a cuidar das pessoas de um determinado local, de um vilarejo, mas ele vê que os cuidados da saúde com as pessoas não são suficientes para trazer saúde para elas. E ele começa, então, a também aconselhar as pessoas em outras áreas, né? Como cuidar da sua casa, como cuidar da sua criação, como fazer, né, cuidar da sua saúde. Então, ele começava a visitar as pessoas e ter um relacionamento com as pessoas bem próximo. Então, esse personagem do médico rural, se chamava Benassis, de todas as falas dele, tem essa questão de utopia, sabe? De querer, olha, não deveria ser do jeito que é,
precisaria melhorar no futuro. Quem sabe, vamos fazer um esforço para chegar numa situação social melhor. Então, se você pegar esse romance, e tem outros romances que essa questão não está tão central, mas tem vários outros, você vai ver que tinha uma utopia em Balzac também. Um desejo de uma sociedade melhor, futura, de chegar numa coisa melhor, né? Essa que é a ideia de utopia social. E você, quer saber mais sobre Balzac? Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente continua. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Atenção! O Subway apresenta um novo sabor do Baratíssimo. Experimente o delicioso Baratíssimo de frango empanado por apenas R$ 7,00. Mas esse preço vale só até amanhã. E depois de amanhã, e depois também. Na verdade, o Baratíssimo de frango empanado você pode comer todos os dias da semana por só R$ 7,00. Corra e experimente essa irresistível novidade no Subway. Válido até 4/9/2018 em restaurantes participantes de Distrito Federal, Paraná e Santa Catarina. Preços variam por região. Consulte subway.com.br para restrições. Acesse a RCI pelo WhatsApp. Anote aí. Esse é o WhatsApp da RCI. 991450911. É o WhatsApp da RCI. Suas próximas férias podem ser incríveis em destinos como Orlando, Miami ou Las Vegas. Ou em frente ao Blue Park, um dos maiores parques aquáticos do sul do Brasil. Venha conhecer Maimabu, o melhor negócio para quem busca férias inesquecíveis sem preocupações. Agende sua visita pelo 45-3521-2080 e conheça o apartamento modelo. As melhores férias da sua vida estão no Maimabu e o passe é livre para as atrações do Blue Park. JC Terraplenagem trabalha com implantação de condomínios, loteamentos abertos, escavações, aterros, infraestrutura e calçamento. Mão de obra especializada e maquinários de confiança. A qualidade é garantia e temos o melhor preço da região. Solicite um orçamento. Ligue 45 3525 2218 ou 984 335953. Avenida Olímpio Ravaim, 1610, Parque Imperatriz, Foz do Iguaçu. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Estamos com Lília Junqueira conversando sobre Balzac para sociólogos. Balzac viveu na França, né? Esse momento da França, ele foi marcante, né? Ele registrou isso, né? Agora, o que você pode falar assim, dessa conjuntura, do momento da vida dele lá na França? Certo. Balzac nasceu num momento chave para a França, que foi o período posterior à Revolução Francesa. A Revolução aconteceu em 1789, o Balzac nasceu em 1799, 10 anos depois. Exatamente. Então, naqueles 10 anos ali, estava havendo todo um processo de pacificação, porque a Revolução foi muito sangrenta, ela rompeu famílias, né, causou muito estrago. E aí foram precisos 10 anos só para as coisas começarem a se acalmar. Mas quando Balzac nasceu e quando na juventude dele, ainda havia muito rebuliço por causa do período pós-revolucionário, né? Porque a Revolução, ela acabou com uma forma que até então eles vinham fazendo a gestão da sociedade. A sociedade, ela era gerenciada pela religião em acordo com os reinados absolutistas, né? Os reis. Então, aí, quer dizer, quando tem a Revolução, esse modo de organizar a sociedade, ele chega ao fim, ele se esgota. E aí fica um vazio. Como que a gente vai? A gente não quer ser, né? Os franceses, eles se perguntavam, a gente não quer ser governado pelo rei e a gente não quer ser governado pela igreja. E então, quem vai governar? Como é que vai ser daqui para frente? Aí entra Napoleão. Aí entra os vazios, né? Uma hora volta o imperador, que é Napoleão, outra hora eles começam a esboçar uma república, a determinados acordos, fica nesse vai e vem. É nesse momento aí que o Balzac está.
passando, que ele está passando a infância, a juventude dele, né? E aí ele vai fazer parte, né, de toda uma movimentação que está acontecendo. Por exemplo, existe uma grande migração do interior da França para Paris. Os jovens, até aquele período histórico ali da Revolução, eles só podiam ter duas profissões. Ou eles eram ligados ao Estado, justamente, ou eles iam para a igreja, trabalhar junto aos padres. Só tinha esses dois tipos. Se ele não queria fazer nenhuma coisa nem outra, ele ia ser camponês. Então, os jovens começaram a ir para Paris em massa, procurar emprego. Né? E lá tinha coisas novas, né? Paris já tinha o teatro, já tinha todo um desenvolvimento cultural, já tinha coisas, a literatura, já tinha os salões, os cafés que reuniam os pensadores, os artistas, tinha muita atração. E os jovens iam, então Balzac foi um desses, que saiu do interior, ele queria ser escritor e foi para Paris para se estabelecer lá e para começar a escrever. Ele já tinha esse desejo, o negócio dele era ser escritor. Aos 20 anos ele tomou essa decisão, inclusive foi até um problema. E a família? A família se opôs. O pai dele não queria, porque ele tinha estudado direito, e ele já tinha, inclusive, trabalhado a título, assim, como um estágio, né? Uhum. Porque ele era jovem, menor de idade ainda, ele já tinha auxiliado no escritório de advocacia de amigos da família. E o pai queria que ele fosse advogado. Aí ele se negou. Ou seja, ele era um revolucionário, na verdade, né? Era da minha turma. Nesse aspecto, ele era da sua turma, com certeza. Porque ele foi reformulando as coisas da época, né? Tudo ele foi fazendo diferente, né? Tudo ele foi fazendo diferente. Ele não fez nada igual. Realmente uma pessoa totalmente, assim, inovadora em todos os sentidos. Agora, a vida dele em si está retratada nas obras dele também? Tá. Ele fez autobiografia também? Tem várias obras que são autobiográficas, tem personagens que são autobiográficos. Então, você lendo a literatura do Balzac, você acaba conhecendo muita coisa sobre ele mesmo. Inclusive acontecimentos, tem acontecimentos que ele diz que são os mesmos, né? Por exemplo, eu posso dar o exemplo do livro Louis Lambert, que quase todos os biógrafos que eu pesquisei, inclusive a irmã do Balzac, que escreveu uma biografia dele também, a primeira biografia dele foi a irmã que escreveu. Nessa biografia ela diz, olha, o personagem Louis Lambert, ele é autobiográfico. Olha. Tudo o que aconteceu com o Louis Lambert é o Balzac contando o que aconteceu com ele mesmo, na infância, no internato, na cidade onde ele nasceu. E isso também foi uma inovação? Os escritores tinham essa... Eu não sei, eu acho que sim, porque daí vem também muito forte o realismo, né? Porque é diferente você escrever sobre coisas imaginárias, inventadas, e você escrever sobre a sua própria vida. Mas ele escrevia sobre ele em forma de ficção? Em forma de ficção. Os estudiosos é que concluíram que era biografia com base na própria vida dele. Tem cartas também, tem a biografia da irmã, que é bem confiável, porque ela era muito próxima dele, eles eram amigos. E nas cartas, que ele deixou muitas cartas, porque ele teve uma correspondência com a esposa dele durante 18 anos. E essas cartas, elas existem. As cartas que ela escreveu, não, foram queimadas. Mas as cartas dele para ela, elas existem, foram publicadas, e nós estudamos essas cartas. Então, ali também você encontra comprovações de que o Louis Lambert era autobiográfico. 18 anos de correspondência? 18 anos de correspondência. Aí é uma utopia também, né? Porque você vê, Rosa, naquela época não tinha meio de comunicação, o meio de comunicação que tinha eram as cartas. Então, para você falar com a pessoa, mas você eles tinha que escrever. ficaram tanto tempo separados? Ficaram muito tempo separados. Ela era ucraniana, ela vivia na Ucrânia, ela era casada, ela era uma mulher típica mulher de 30 anos, que era casada com um membro da aristocracia da Ucrânia.
E ele era um escritor que vivia em Paris, na Boemia, e escrevendo, né? Eram as duas coisas que ele fazia. Então, eles se correspondiam. Começou a correspondência baseada na leitura que ela fazia dos romances, que ele gostava das opiniões que ela dava. E aí depois eles foram ficando amigos, se encontraram em algumas vezes, em alguns países, mas né, tudo em segredo, porque ela era casada. E quando finalmente, mas eles trocavam cartas de amor. Quando finalmente o marido, né, ele dessoma, ele faleceu, aí é que eles começam a se aproximar mais. Ah, sim. Mas ele já está doente, ele já está muito cansado, ele já está com muitos problemas, não é? Houve mudanças na forma do mercado literário que vão atrapalhar muito Balzac, porque ele tinha costume de escrever livros longos, em que ele se aprofundava, em que ele ficava muito tempo escrevendo, e aí está nesse momento começando a Revolução Industrial e começando a surgir os jornais, as revistas, e os romances aí passam a ser publicados na forma de folhetim. Então, o escritor não pode mais se dedicar a um livro, ele tem que ficar escrevendo pequenos capítulos que vão sair no jornal, e ele não conseguia, ele não tinha essa prática, ele não tinha técnica para se adaptar. Então, é aqui que acontece, ele começa a ter muita dificuldade, porque ele vivia do que ele escrevia, ele nunca fez outra coisa, nunca ganhou dinheiro de outra forma, né? Ele era sustentado pela venda dos próprios livros. Então, ele começa a se encher de dívidas, e aí começa uma decadência geral, né? Quando finalmente ela consegue resolver os problemas que surgiram depois da morte do marido dela, e o Balzac consegue chegar perto dela, né? Consegue trazê-la para Paris, e eles vão conversar sobre um futuro comum, aí já está bem tarde, porque ele já está muito doente, e eles se casam, mas o casamento deles dura 5 meses. Nossa, tão E pouquinho. ele dessoma. Depois de 18 anos de espera, ficar Isso. 5 meses só. Exatamente. E ainda doente. E aí, quando eles ficam juntos, já é para resolver coisas práticas. A vida dele, na verdade, inteira foi só escrita. E ele teve um renome na própria época dele, ou foi póstumo? Depois que morreu, ele faz sucesso? Como que foi? Não, ele teve renome na própria época. Ele, com 30 anos de idade, ele já era um escritor conhecido na Europa toda. Porque os livros dele eram muito inovadores, diferentes, e tinha muitos leitores. E desde cedo, desde os primeiros livros, já começou a ter interesse de traduzir em várias línguas. Também foi traduzido em várias línguas. É traduzido em tradução em várias, já em vida. Então, outra coisa que ele viveu bom, a Comédia Humana foi a maior obra de todas. A Comédia Humana são 89 novelas. Mas ele escreveu 140 livros, é isso? Ele escreveu ainda outros livros, que foram livros anteriores à Comédia Humana, alguns não entraram. Logo que ele começou a escrever, ele escrevia por pseudônimo. Então, ele não assinava Balzac, ele assinava Lord Rone, que é um nome que ele inventou. Tinha muitas pessoas que escreviam por pseudônimo naquela época. Por exemplo, a George Sand, George é um nome masculino, mas era uma mulher. Sim. Porque mulher não podia escrever na época, não era uma coisa... só de homens, aí elas tinham que escrever por pseudônimo, no caso dela já porque ela era mulher e não podia. Mas o Balzac é porque ele era inexperiente, e ele tinha medo de ser muito criticado no mercado, logo que ele começou a escrever. Então, para se esconder das críticas, ele assinava com pseudônimo. Quando ele começou a fazer sucesso, ele usou o nome dele. Esses livros, eles são fora da Comédia Humana. Eles existem, foram publicados, as publicações são bem pequenas, porque não tinha uma circulação grande, e eles eram, então, alguns não entraram na Comédia Humana, por isso que tem livros fora da Comédia Humana, e também tem muitos artigos, tem
Tem textos, tem peças teatrais, né, com as histórias. Ou seja, ele era bem eclético, né? Ele escrevia de diferentes gêneros. De diferentes gêneros, exatamente. Tudo que ele conseguiu, né, fazer, sem mudar muito o modo habitual que ele tinha de escrever, né? Agora, já folhetim, ele não conseguiu. Ele foi superado por Eugène Sue, que era o outro concorrente dele, e por Alexandre Dumas, que é também um grande escritor conhecido. Esse daí chegou e né, escrevia para a revista, escrevia para jornal. Então, ele avançou, monopolizou o mercado, ganhava muito dinheiro que ele, e aí ele começou, então, a decadência profissional, né? Que foi o que ele não aguentou, porque ele aguentou todo o problema de saúde, tinha 1000 problemas de saúde, ele aguentou firme, mas na hora que ele não podia mais escrever, que os livros não eram mais aceitos, aí ele não conseguiu mais. Agora, você vê que como, né, a consciência vem para fazer uma coisa, né? No Balzac a gente vê isso muito claramente. A missão dele, né? Era uma missão bem definida. Bom, gente, então a gente vai dar mais um intervalinho, daqui a pouquinho estamos de volta. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Você sabia que a Rede Azteca é certificada pelo Programa de Qualidade da Petrobras, de olho no combustível? E quer mais um bom motivo para abastecer nos postos Azteca? É o Programa Petrobras Premia. Programa de fidelidade onde você acumula pontos toda vez que abastece e consome nas suas lojas. Postos Azteca, revendedor autorizado Petrobras há mais de 40 anos, atendendo você em 6 endereços em Foz do Iguaçu. Abasteça com garantia de qualidade e atendimento diferenciado. Escolha pelo mais seguro. Postos Azteca, revendedor Petrobras por excelência na Terra das Cataratas. O check-up cardiológico é uma ferramenta muito importante para saber como está a sua saúde. No ICECOR você realiza exames laboratoriais e cardiológicos, todos numa mesma manhã. No ICECOR, nós usamos tecnologia de ponta para cuidar de você e oferecemos a melhor abordagem para ajudar a mudar seus hábitos, sair do sedentarismo e viver uma vida plena de bem-estar. Agende hoje mesmo seu check-up cardiológico no 3017-7777. ICECOR, Avenida Pedro Basso 472, Sala 407, Edifício Caesar Tower. Telefone 3017-7777. ICECOR, melhor é ter saúde sempre. Saiba mais em www.icecor.com.br e no Facebook, @Instituto ICECOR. Acompanhe os programas locais da RCI no rádio e na internet. No radinho de casa ou do carro, selecione a AM e marque a frequência de 1320. Na internet, digite www.semprerci.com.br. Para ouvir, assistir ao vivo ou conferir os programas gravados. Facebook, Rádio RCI Iguaçu, ao vivo com imagens. YouTube, canal Rádio RCI com os vídeos de todos os programas locais. No celular ou no tablet, aplicativo Sempre RCI de graça para download. E participe via WhatsApp 45 991450911. RCI, Rede Comunicadora Iguaçu, sempre ao seu lado. A Bioetos Centro Médico prima pela excelência no atendimento multidisciplinar em diversas especialidades. A clínica disponibiliza vários exames e procedimentos em consultórios equipados com a mais moderna tecnologia, processos informatizados, acessibilidade e localização privilegiada no centro de Foz do Iguaçu. Ligue 3028-1282 ou pelo WhatsApp 45 999480137. Bioetos, especializados em você. Voltamos a apresentar programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Continuamos falando sobre o Balzac com Lilian Junqueira. Lilian, a gente estava vendo agora aí, né? Ele viveu numa época, então, que a metafísica ela estava em alta, né? Ela iniciou nesse período. Como que foi? A França
todas as cidades europeias, desde o século XV, século XVI, com o início, né, da consolidação da burguesia, eles começam a surgir empresas, né? A classe burguesa ela era empreendedora. Então, começa com o segredo de empresarial. Né, os burgueses começam a criar, a evitar o máximo de informações a respeito das suas empresas se espalharem para evitar concorrência, né, para evitar plágios de produtos, de patentes, de invenções. Então, o que eles fazem? Eles começam a se fechar e começam a cultura do segredo interno das empresas, que ainda são empresas bem familiares, né? E aí, dentro das famílias, esses burgueses eles vão desenvolver uma cultura, e essa cultura, muitas vezes, ela, influenciada pelo segredo empresarial, começa a ter também uma visão transcendente, né, do mundo, uma visão do mundo, do futuro, uma ideia assim, né, a tentar responder quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos. Eles começam a debater sobre essas questões, e isso então, também começam a surgir determinadas formas de pensar que são mantidas em segredo, né? Que aí não tem mais a igreja para estar dominando e falando que você tem que pensar, né? Exatamente. As famílias, elas mesmas começam a ir descobrindo. Isso mesmo, né? As famílias começam a desenvolver uma independência de como ver o mundo, de cosmogonia, de visão do cosmos, né? Então, começam a surgir diferentes formas. Uma delas é a maçonaria, né? A maçonaria surge nesse contexto, assim, é uma retomada, na realidade, de ideias mais antigas, mas que vão ser reforçadas nesse momento aí. Então, tem figuras, por exemplo, que são muito lidas na Europa e na França, no momento que o Balzac estava lá, como Martinez de Pasquali, o Conde de Puységur e Mesmer, né, que é bem conhecido com relação com o mesmerismo, né, com as curas energéticas que ele fazia. E também acrescento a isso o fato de que o Balzac era filho de uma família maçom. A mãe dele era de família maçom, né? Ela tinha uma biblioteca em casa com muitas obras da maçonaria, e também o pai dele era muito interessado nas religiões orientais. Ele era fascinado pela China. O pai dele, porque ele tinha contato ele era um funcionário público, e ele tinha contato com pessoas que vinham de outros países, tudo que tinha da China que ele conseguia, ele levava para a biblioteca da casa dele. Então, o Balzac, desde pequenininho, ele tem contato com a cultura chinesa, e ele era absolutamente fascinado pela cultura chinesa. Então, vem daí também interferências, né, inspirações do pensamento chinês. Agora, essa influência da China, ela também está retratada nas obras dele? Olha, eu vejo assim, não diretamente, mas... Era uma questão mais íntima, pessoal. Era uma questão pessoal, mas, assim, se você ler com bastante sensibilidade, usando parapsiquismo, você vai perceber que ali tem coisa da China nas histórias também. Tem personagens que têm, né, nas histórias, os personagens apresentam né, pensamentos que são relativos, né, às religiões chinesas e às crenças chinesas muito antigas, e também as próprias histórias, né? Tem histórias que são histórias antigas e que, às vezes, a matriz delas é chinesa. E aí ele traz para contar. Então, quer dizer, quando a gente tem a sensibilidade de perceber, você percebe que tem uma origem mais antiga naquela história. Então, deu para perceber bastante no estudo essa influência.
E, além disso, o Balzac tem uma parte da comédia humana em que ele coloca essa questão da transcendência muito central, que é os estudos filosóficos. É um conjunto de romances. Ali tem Seráfita, que é um romance bem importante dele para essa questão da transcendência. Tem Os Proscritos, que é um romance sobre uma visita, uma passagem, um exílio, na realidade, do Dante Alighieri na França, em Paris, que é todo também transcendental, todo multidimensional. E tem ainda o Louis Lambert, né, que é o livro no qual o Balzac ele descreve a sua infância lá na cidade de Tours, através do personagem Louis Lambert, que era um projetor da consciência. Então, o Lambert ele vai descrever como é a projeção da consciência, como que é, né, o passo a passo, ele sai do corpo físico, ele entra em contato com uma dimensão extrafísica, e ele faz toda uma reflexão sobre isso. Então, ele também, né, ele foi bastante influenciado por essas ideias diferentes, transcendentes, pelo martinismo, né, pela maçonaria, pela China. Tudo isso vem se misturar, né, se adicionar à experiência dele, e isso, né, frutifica em romances especificamente transcendentais. Então, na verdade, essa parte toda que você coloca da metafísica tem relação com o parapsiquismo, né? É o estudo do parapsiquismo, que naquela época... Porque, assim, eu sei que tem a metapsíquica, que eu não sei se é a mesma coisa, que aconteceu também na França, Inglaterra, que foi todo um estudo mais, assim, sistemático do parapsiquismo, né? E aí eu não sei se está no mesmo período aí. São os mesmos fenômenos, se são os mesmos fenômenos, né? Mas, assim, se ele já se interessava, né, se no momento dele tinha todo já um estudo, mesmerismo, né, só aí já foi mesmerismo, metapsíquica, maçonaria, orientalismo, né, quer dizer, ele teve uma bagagem grande, né, de diferentes modos de ver a vida, de pensar como, né, como são as experiências parapsíquicas e tudo mais, e ele tinha as experiências parapsíquicas também, né. Exatamente. Agora, o que era, assim, vamos dizer, estava na moda na França e na Europa naquela época, era, por exemplo, consulta em cartomante, que, aliás, a gente vê no Cristo Espera por Ti, né? E a gente vê até hoje, né? Até hoje, os burgueses, eles tinham um problema para resolver, eles não iam mais na igreja, eles iam numa cartomante, eles iam numa sonâmbula, que é aquela pessoa que entra em transe e fala com os mortos, né? Traz os mortos. Então, isso daí era uma coisa que estava na moda na época. Toda a burguesia, eles praticavam isso. E aí também, não por acaso, no mesmo período é que você tem o surgimento do espiritismo com Allan Kardec. Aí, mais uma linha. Porque aí ele vai tentar cientificizar, né, todo esse contato com os mortos que, assim, a burguesia está exercitando, vamos dizer assim, né? Então, é bem interessante esse período, porque tem uma efervescência não só de ideias para criar ciências, que são as ciências humanas, sociologia, de outro lado, tem essa efervescência para a transcendência, né? Para como lidar com o mundo, que é um momento, na verdade, de muita liberdade de pensamento, que depois desse período, os sociólogos que estudam, eles sempre vão dizer que foi diminuindo cada vez mais. Por causa da medida que o sistema capitalista vai se desenvolvendo, essa liberdade de pensar, de acreditar, né, ou de relação com o cosmos, de considerar o que é a vida, que existe vida após a morte, o capitalismo, como ele é muito materialista, né, o sistema de produção de bens da sociedade vai monopolizando as pessoas, e aí elas vai diminuindo o espaço delas de criatividade nessas áreas.
né? Não pode mais acreditar em nada, quer dizer, tem que ter as religiões específicas. Religião de um lado, ciência do outro, acabou. E um de lado e outro do outro, e começa a formar aquelas caixinhas. Então, Balzac falava de sociedade, mas ele não era sociólogo, né? Nunca foi, nunca vai ser, porque formou-se uma caixinha da sociologia, ali dentro só pode aqueles cientistas, aqueles conceitos, aquelas, né? Começa a haver a separação, que é justamente o que a Conscienciologia, no meu entender, é interessante, porque ela propõe acabar com essas caixinhas de novo, e a gente ter liberdade novamente de pensar né, a transcendência, de pensar tudo que realmente interessa simultaneamente, sem ter que, agora porque isso aqui é um objeto da sociologia. Nós temos que, né, pensar dentro da sociologia. Não, qualquer pessoa tem direito de pensar o que ela quiser, da forma como ela quiser. Não necessariamente tem que ficar restrito a uma ciência. Eu acho que essa novidade que a Conscienciologia traz, ela é muito interessante. Você teve resistência, você enquanto socióloga, quando publicou o livro, no meio dos sociólogos? Eu fiz vamos dizer que eu fiz uma edição, né, tanto que esse livro, ele não se esgotou, eu tive que escrever um outro livro mais parapsíquico, mas eu fiz uma edição voltada para os sociólogos, daí o título do livro. É um Balzac que os sociólogos vão entender muito bem, porque como eu domino os conceitos, esse modo de ver, como eu estou dentro da caixinha da sociologia, eu consigo falar com sociólogos muito bem, através do Balzac, situando ele na história da sociologia, mostrando como que ele era sociólogo também, né? Comprovando isso, né, com os romances. Então, eu achei que, assim, deixar para os sociólogos uma pista de um escritor que pode pensar bem fora das caixinhas e que, ainda por cima, falou de projeção da consciência. Então, ou seja, valor, né? Não é só o materialismo, né? Né? Quer dizer, naquela época você podia pensar a sociedade e pensar a transcendência ao mesmo tempo. Tinha essa liberdade, né? Talvez para dar para os sociólogos uma vontadezinha de expandir o pensamento. Muito bom. Então, a gente vai para o nosso último intervalo. Daqui a pouquinho estaremos de volta. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Computadores Apple, sinônimo de sofisticação e qualidade. Em Foz, você conta com uma assistência técnica especializada da Hardset para seu iMac, MacBook e Mac Pro. Limpeza, upgrade e atualização de seu Mac. Confie na Hardset. Na República Argentina 3855, ao lado da Fraida. Hardset. A Bioetos Centro Médico prima pela excelência no atendimento multidisciplinar em diversas especialidades. A clínica disponibiliza vários exames e procedimentos em consultórios equipados com a mais moderna tecnologia, processos informatizados, acessibilidade e localização privilegiada no centro de Foz do Iguaçu. Ligue 3028-1282 ou pelo WhatsApp 45 99948 0137. Bioetos, especializados em você. Utilidades domésticas. Casa Vitória. Utensílio para bares, hotéis e restaurantes. Casa Vitória. Uniformes profissionais para seu negócio. Casa Vitória. Fogões, fornos, eletrodomésticos em geral. Casa Vitória. Presentes, decorações, flores e arranjos também na Casa Vitória. A Casa Vitória agora está com estacionamento próprio para clientes. Rua Fagundes Varela, 481 Vila Portes. Fone 3028-9939. Casa Vitória. Quem conhece, confia. Casa Vitória. Luminárias, ferramentas, fios de automação, cabos e tomadas, a melhor opção. Andi, materiais elétricos, Andi. Experiência, agilidade, não deixe pra depois. 3528-9192, Andi. Materiais elétricos, Andi.
na Avenida Paraná 480. Voltamos a apresentar programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Olá, pessoal. Estamos de volta e eu cometi uma gafe e eu gostaria de me retratar. Eu esqueci de citar que a Lília, ela é autora de mais 2 livros, então eu tenho que fazer jus aqui, né? Olha, você então escreveu o livro Desigualdades Sociais e Telenovelas, Relações Ocultas entre a Ficção e Reconhecimento, e ela é organizadora do livro Cultura e Classes Sociais na Perspectiva Disposicionalista. Até para falar é difícil. Me retratei. Não que se preocupe. isso, imagina, a autora do 3º livro e eu não cito, é uma gafe, eu não posso fazer isso. Lília, você fala aqui no seu livro sobre o pioneirismo do Balzac, de falar das experiências dele, tanto dele, pessoal, quanto das experiências que ele teve até de parapsiquismo, né? Fala um pouquinho para a gente o que, assim, que foi mais marcante na vida do Balzac e que hoje ele é lembrado em termos de parapsiquismo. Certo. Bom, a gente já falou um pouquinho da infância, né? Quando a gente falou do Louis Lambert, em que o Balzac ele descreve a projeção da consciência. Lógico, naquela época não havia nenhum conhecimento sobre isso. Ele chama esse fenômeno no livro de homo duplex. Duplex porque mostra a duplicidade do homem, né? O homem ele tem um corpo físico, mas ele tem uma consciência que sai do corpo físico e entra em contato com a dimensão extrafísica, interage com outras pessoas que estão dessomadas ou não, e depois volta para o corpo, às vezes lembra do que ele viveu, às vezes não, né? Então, o Balzac, ele tinha essas experiências desde criança, desde muito cedo, e ele começa a tentar entender esse fenômeno. Quando ele vai escrever o Louis Lambert, ele aproveita para descrever uma coisa que ele já tinha vivenciado, né? Então, essa é uma das assim, para falar da projeção da consciência, mas, por exemplo, se a gente entrar na comédia humana, tem vários romances em que ele também faz referência a essa questão das crenças, né, e do sobrenatural. Ele tem uma boa parte dos livros dele que fala sobre o sobrenatural, pegando referências das mais diversas. Então, na vida dele, quer dizer, nesse livro aqui, a gente está falando mais da projeção da consciência, mas o Balzac, ele começou a desenvolver toda uma reflexão sobre a questão das energias também. Tem um biógrafo dele chamado Moïse Le Yaouank, que é um escritor francês, que faz uma biografia do Balzac, procurando na comédia humana as referências que o Balzac fez à questão da medicina e as doenças. Então, ele vai pegar os 89 romances do Balzac e vai mapear ali todas as doenças que aparecem e os personagens. Então, ele vai ver como que os médicos tratavam as doenças. E aí entra um pouco de tudo nos personagens, entra o mesmerismo, entra as práticas da maçonaria, entra as práticas de diversas influências que ele recebeu, né, esotéricas, vamos dizer assim. Mas o Balzac tira uma reflexão de tudo isso, pessoal, e ele começa a descrever todo o funcionamento do mundo energético. Ele consegue perceber que existem energias imanentes, que existem energias conscienciais. Ele consegue mostrar que existe um energossoma e que, pela nossa vontade, nós podemos movimentar as energias. Isso era bem aceito?
Como que era? Não, isso não era bem aceito, tanto que ele escrevia notas, ele fazia anotações que ele pretendia futuramente reunir tudo isso num livro só, que seria o chamado Tratado da Vontade. E no Tratado da Vontade, ele ia colocar toda essa reflexão que ela não era ficcional, era uma coisa científica mesmo. Mas ele não conseguiu publicar o livro, ele não conseguiu sequer reunir as anotações para montar um volume. Por quê? Porque essas anotações elas foram destruídas quando ele ainda estava no internato. Né? Então, a maior parte das coisas que ele escreveu foi ali. Depois, o que ele fez? Ele começou a colocar as notas e os conhecimentos dele espalhados na comédia humana. Então, vários romances têm um pouquinho da teoria da energia dele. Aí, esse biógrafo foi lá, juntou tudo, e ele apresenta, né, a teoria do Balzac para a medicina, como é que era a teoria para cuidar da saúde. E se você for ler, principalmente os conscienciólogos que entendem, né, da questão da energia, eles vão ver claramente que a medicina do Balzac era totalmente transcendental, no sentido que ele conhecia as energias e aplicava as energias para aumentar o bem-estar da pessoa, para curar e etc. Né? Eu acho muito interessante, realmente. E essa experiência aí projetiva foi o que o professor Valdo Vieira trouxe, né? Como exatamente. Pioneirismo, não é isso? Exatamente, quer dizer, em 1965, 66, o professor Valdo Vieira, que vinha trabalhando com as questões transcendentais pelo veio do espiritismo, ele vai começar a fazer um movimento de começar a propor, a trabalhar para chegar a propor ciências totalmente novas, que vão trabalhar com essa questão da transcendência, mas dentro de um paradigma científico totalmente novo, que é o paradigma consciencial. Então, o professor Valdo começa apresentando a primeira ciência que ele vai trazer é justamente a projeciologia, né, que é a ciência da projeção da consciência. E aí o professor Valdo ele vai se referir ao Balzac como aquele escritor que primeiro definiu, né, a projeção da consciência com essa denominação de homo duplex, que está ali numa fala do Louis Lambert dentro do livro. Então, a partir disso daí, o Valdo vai dizer, olha, não é uma coisa totalmente nova, existem conhecimentos a respeito disso. Não é uma religião, não é uma ficção, não. Tem já alguém que estudou, que experimentou, que sabe como é que é. Isso, né? O Balzac é como se fosse uma referência, né? Uma das muitas referências, que é quando a gente lê o Tratado de Projeciologia, a gente vê que o professor Valdo faz um apanhado histórico de todas as, né, assim, de todas as épocas que ele pôde colocar ali, de referências de pessoas que experimentaram a projeção da consciência e descreveram de alguma forma. E o Balzac é um deles. Agora, o Balzac, no personagem, na fala do personagem Louis Lambert, ele diz bem direitinho, né? Ele coloca as dúvidas, eu acho que é o mais importante, ele coloca os questionamentos de um projetor que tem a primeira projeção. Quando o projetor tem a primeira projeção, o que ele pergunta, né? Ele se pergunta, será que a realidade veio até mim? Ou será que eu fui até a realidade? Eu vi as montanhas, que são muito longe daqui. Será que as montanhas vieram até mim? Ou será que fui eu que fui lá? Então, ele começa a se fazer as perguntas. Que é típico do pesquisador, que né? é típico do pesquisador. Então, o Valdo colocou em destaque né, a projeção, né, a reflexão do Balzac, dando a ele o papel de pré-cognitor, porque o Louis Lambert fala, ainda vai existir uma ciência para estudar esse fenômeno. Aí realmente dá para entender como é difícil, como deve ter sido difícil para ele, porque além dele, os sociólogos, né, não encararem como sociologia a descrição da realidade cotidiana, ele ainda traz elementos
parapsíquicos, energéticos, hipóteses novas, que realmente para a época deve ter sido assim, gente, o que está acontecendo, né? O que esse cara está falando, né? Exatamente isso, quer dizer, porque assim como as ciências humanas, elas estavam se fechando e se definindo e deixando várias outras formas de pensar do lado de fora, também as novas religiões, como o espiritismo, né? E aquelas crenças que vinham da Idade Média, elas estavam sendo consideradas como nada disso, nem uma coisa nem outra, nem religião, nem ciência, e elas estavam sendo totalmente abandonadas, né? Então, o transe, por exemplo, era visto pelo cientista como se fosse uma doença, uma loucura, né? O próprio Balzac, vários biógrafos dele, quando ele fala de transe, ou quando ele né, descreve momentos da vida dele em que ele estava projetado, ou que ele estava em descoincidência, dizem que aquilo ele estava ficando louco, ele estava tendo problema mental, né? Então, por desconhecimento, mas não é só desconhecimento, é por esse movimento que começou exatamente ali no período da vida de Balzac, de separação muito estanque entre o que é conhecimento científico e o que são saberes, né? Aqueles saberes que não são considerados ciência, por isso não tem validade nenhuma. Agora, é uma personalidade ímpar, né? Ah, sim. Porque o tanto de inovação que ele trouxe, o tanto de livro que ele escreveu, né? Ele quebrou várias barreiras aí. Quebrou várias barreiras. E é interessante, porque tem uma comprovação disso, é que as biografias que são escritas sobre ele, pessoas de diversas áreas do conhecimento vão escrever biografias com o seu viés. Então, por exemplo, tem o Balzac historiador, tem o Balzac sociólogo, né, pré-sociólogo, que nesse livro eu vou defender que ele era pré-sociólogo, mesmo que a sociologia não aceite, mas né, a minha visão pessoal é que o Balzac era pré-sociólogo, ele fomentou né, as ideias, as noções básicas que deram ali um suporte para em cima daquilo ali você ter a sociologia. E ainda tem o Balzac parapsíquico, que é o seu próximo livro, que é o próximo livro, Balzac parapsíquico. Que a gente vai chamar você depois para poder contar para a gente. Quando sair o livro, eu venho contar o Balzac, escritor parapsíquico. Perfeito. Gente, muito obrigada pela companhia de vocês. Estamos encerrando mais um programa Entre Livros. Sexta-feira que vem, estamos aqui novamente.